Salve, salve galera, estamos aqui para mais um bate-papo com o nosso especialista aqui, entusiasta, nosso amigo Delvan, segundo vídeo nosso da série. Vamos aqui trocar uma ideia para ver e falar sobre o nosso Brasil amado. Boa noite, Delvan. Boa noite, Alex. É um prazer, cara, mais uma vez estar aqui, né? Jogando conversa fora nesse papo descontraído aqui, né? Estreando o cenário novo, né? O cenário futurista aqui, cheio de telas e iluminação. Cara, ficou da hora, chique mesmo. Eu recomendo a vocês assistir e bater um papo com o Alex aqui, interagir. Muito bacana. É isso aí, galera. Sem delongas, vamos lá. Primeiro vídeo, para quem acompanhou, nós falamos sobre o futuro do Brasil. O que esperar do Brasil em 2023. Isso lá no ano passado. Você pode ver aqui no card esse vídeo. Já vou começar perguntando aqui. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Bom, eu me lembro bem que na ocasião a gente estava numa expectativa, né? Num período muito de transição. A gente não sabia muito bem o que esperar do presidente eleito, né? Nós vimos aí um parlamento dividido, né? Nós vimos que aparentemente a maioria dos eleitos naquela época do parlamento era a Câmara dos Deputados e Senadores, era da área do lado do então presidente da época, né? E o próprio mercado estava com uma expectativa na verdade do que ia acontecer, né? Porque talvez ele não passaria os projetos, enfim, estava tudo naquela indecisão, né? Agora eu acho que as coisas estão encaminhando para o rumo que o presidente eleito atual está querendo fazer as coisas, né, cara? Meio que aparentemente ao contrário do que se pensava, que ele não ia conseguir governar, o cara é bem esperto, né, cara? Tem uma articulação política aparentemente boa e aos poucos está conseguindo, né, governar da forma que ele acha que é mais pertinente, né, vamos dizer assim, sendo bem chapa branca mesmo, né, cara? Tá, mas e assim, no português mais popular? Estamos melhorando? Estamos piorando? Que pé estamos, assim, no português bem claro mesmo? Cara, é uma questão de ponto de vista, cara. Assim, eu sou bem... Eu não fujo de responder. Eu não concordo com a forma de governar dessa linha de governo, né? Lógico, por N motivos, porque é uma filosofia econômica que aparentemente não me agrada, né? Aparentemente, claro que eu sou só entusiasta do assunto, não sou especialista de nada, mas pelo pouco que eu vi dos pseudos especialistas aí, não é a linha tão correta, de acordo com a minha filosofia, de acordo com o que eu penso, né? Mas se você for olhar do ponto de vista de quem, por exemplo, o combustível, que agora que a gente teve a notícia que vai baixar 40 centavos, se não me engano, lá na refinaria da Petrobras. Uhum. Do ponto de vista do cara que vai comprar o combustível, do ponto de vista do cara que usa muito, tá melhorando. Você não pode, né? Do ponto de vista de quem recebe o seu salário atrelado ao salário mínimo, tá melhorando, né? É um ponto de vista, entendeu? Então acho que depende muito do ponto de vista, né? Do ponto de vista técnico e econômico, não tá tão melhor. Por quê? Se você perguntar para um acionista da Petrobras hoje, daqui para frente, se ele está melhorando, ele vai piorar, ele vai receber menos dividendos, teoricamente, né? Você percebe alguns economistas, alguns especialistas da televisão falando que a nova regra de cálculo do combustível é meio obscura. Se você olhar desse ponto de vista, não está tão bom assim, entendeu? Então é uma guerra de narrativa, né? Para uns não está tão bom, para outros não está melhorando, e aí... O segredo é a perspectiva e o seu ponto de vista. Se você olhar que as coisas estão bem... Exatamente, depende muito da perspectiva de quem está falando, entendeu? Da visão política, da visão de mundo da pessoa. Bom, essa virada de ano assim foi muito esperada por todos, né? A gente teve muitas expectativas, tanto positivas quanto negativas, né? Sempre existiu essa divisão, uns torcendo que as coisas dê certo, no meu caso, né? Independente de quem foi eleito,
o nosso presidente, o nosso governante, e outros já não. Né? Então, esqueci o que eu ia falar. Não, eu vou fazer perguntas, cara, fala você, né? Não, nós estávamos falando de perspectiva, eu até cheguei a comentar sobre visão política, visão de mundo, né? As principais, se não, teoricamente as únicas visões políticas que existem, quem souber outras visões, corrige a gente se a gente estiver errado, a gente não é especialista, mas entre direita, esquerda, e aí se divide todas as outras, né? Centro, centro-direita, centro-esquerda e assim por diante. Se não quiser responder, não precisa responder, mas qual que é a tua visão política nesse sentido? É centro-esquerda, centro-direita, direita? O que seria? Qual seria a sua visão política? E aí eu emendo, tipo, de acordo com a sua visão política, tá melhor ou tá pior? Então, né? Baseado aí nessa afirmação que você acabou de fazer anteriormente, que a gente tem que analisar de acordo com as perspectivas da gente, para mim, tecnicamente não afetou nada ainda. Eu não consegui perceber a mudança, tanto positiva quanto negativa. Né? Eu vou ser hipócrita. Assim como eu e outras pessoas, talvez não sentiu o efeito ainda. Eu acredito que se for um governo desastroso, ele vai ser a longo prazo. Não vai ser dentro de 1 ou 2 anos que a gente vai começar a perceber que vai ser assim notório, assim, economicamente falando aqui, ao bolso do brasileiro trabalhador, né? Mas eu, como poder de escolha ali, de que partido que eu seria, de que bandeira, eu me considero da direita. Por questão de valores familiares, por tradicionalismo, por não sendo preconceituoso, não sendo extremista, mas por acreditar em algo que eu defendo. Mas, sim, nada contra, respeito toda... É a visão de mundo mesmo, né? E como já falei anteriormente, o presidente eleito, o presidente de nós todos, temos que torcer para que tudo flua bem. Mas, continuando aqui, quem pergunta é eu, rapaz. Quem é o perguntador que é eu, pera aí. O brasileiro tá comendo picanha? Muito polêmica, assim. Pergunta polêmica. E eu vou responder com a sua afirmativa, né? A longo prazo, talvez, se tudo der certo, vai, mas hoje não. Hoje não. Hoje as taxas de juros ainda estão altas. O próprio presidente do Banco Central afirma que se fosse para controlar a inflação, a taxa de juros teria que estar muito mais alta. Palavras dele, né? É verdade. Existe uma briga de narrativas entre ele e o presidente da República, né? Um querendo abaixar a taxa de juros e o outro dizendo que não, tem que aumentar, inclusive. Por via das dúvidas estabilizou, né? Aliás, por vias técnicas que a gente, pelo menos eu não tenho acesso, eles decidiram manter. Mas hoje a gente tem um cenário em que não é favorável, a economia está travada, né? E a economia travada, a roda não gira e o povo não come picanha, é simples assim, entendeu? Eu concordo. Eu particularmente tinha alguns projetos, né? Que envolvem aí longo prazo, dinheiro, só que eu não tive coragem de investir, de fazer dívida, de fazer compromissos por conta dessa estabilidade econômica. Você já falou aí de ministro e presidente, assunto polêmico. Ó, vai virar um corte aí para vocês. E esse disque aí sobre a taxação das importações? Cara, isso extremamente me ofendeu, porque mexe com o meu sentimento, entendeu? Comprar um negocinho na China, uma paradinha aqui, pá, microfone novo aqui pro canal, e aí? Vai rolar, não vai? O que tá pegando? Cara, isso é polêmico, sabe? Mas eu acho que o pessoal, como o ministro mesmo, ele deu a opinião dele, foi mais como se fosse uma espécie de opinião, tanto que ele voltou atrás. Em relação a taxar, em relação a cobrar o imposto, ao que estava acontecendo, sabe? Do ponto de vista do consumidor, isso é péssimo, né? Você vai querer comprar a sua mercadoria lá e vai ser taxado em 60%, como eu mesmo já desisti de compras no AliExpress, por exemplo, você pode falar nome aqui, já, enfim, em sites internacionais. O sonho do iPhone próprio. Pois é, aí,
impraticável, né? Aí, do ponto de vista das empresas que estão no país, vai ter desleal a concorrência e tal, mas enfim, eu acho que ele, no final das contas, ele optou pelo caminho certo, que é fiscalizar a lei como ela deve ser cumprida, e não penalizar nós que somos pequenos consumidores em relação às nossas compras. Eles têm que fiscalizar quem está sonegando mesmo, entendeu? Nós não dá prejuízo, uma blusinha ou outra, uma calça, um fone de ouvido, entendeu? Eu acho que o caminho é esse mesmo, é fiscalizar lá, fazer cumprir a lei que já existe, entendeu? E não penalizar o povo por isso, vou cancelar lá o mínimo de $50 de pessoa para pessoa, porque existe alguém que está usando de brecha. Não, eles têm que fazer valer a lei. Acho que esse é o caminho. E no final foi o que aparentemente foi acordado, né? Que eles iam fazer valer a lei, fiscalizando e etc. E partindo desse pressuposto aí que as coisas estão difíceis, quanto mais a gente conseguir economizar, tudo é bem-vindo, né? Aqui na cidade local, acho que em todos os lugares tem, as campanhas que eles fazem, ajude o comércio local. Eu concordo, né? A gente tem que incentivar, apoiar, só que tem coisas que é muito desproporcional. Eu estava semana passada fazendo orçamento aí de uma bateria, né? Bateria de um aparelho, do no-break, e o mesmo produto que online com frete grátis eu comprava em torno de R$120, aqui estava quase R$300, média de 290, 295. É assim, a gente sente diretamente no bolso. Isso é uma economia, é quase 100% a mais do que o valor que a gente está comprando. Eu acho que cabe o brasileiro explorar mercados alternativos, que a importação seria um. Outra coisa que eu estava conversando com outro colega, que também é entusiasta da área, até se tiver algum jurista, algum advogado escutando e quiser corrigir também. Eu confesso que eu não fui ler a letra da lei, não fui correr atrás, mas parece que a lei é muito antiga, que faz essa taxação para proteger as coisas que são produzidas no Brasil. Só que tem coisas que no Brasil não são produzidas. Então é praticamente obrigatório você importar, certo? Então não há o que se proteger, em teoria. E outro fator também, que eu achei até injusto, isso, claro, tudo conversa de boteco, como se diz. Não fui atrás de letra de lei. Se tiver alguém que queira corrigir, pode corrigir. Mas grandes empresas usam esse artifício, ou essa brecha, por assim dizer, para fazer grandes importações de mercadorias que não são produzidas no Brasil, são taxadas, mas depois, como ela tem recurso, ela pega e entra com ação para reaver o dinheiro do imposto pago com brecha nisso, porque não é produzido no país, então, em tese, não haveria o que se proteger. E aí teria que estornar o valor do imposto. O que seria injusto, porque eu vou comprar, por exemplo, um fone de ouvido, alguma coisa que não seja uma coisa barata, que não seja produzido aqui. Eu pago imposto, só o custo do processo para me reaver não compensa, entendeu? Então é real nesse sentido, entendeu? Então, outros importadores estão se valendo disso para ter um benefício financeiro, enquanto nós não podemos, entendeu? Então, tem toda essa... Mas assim, graças a Deus, parece que o bom senso falou mais alto e vão fazer valer a lei que já existe e pronto, né? Eu penso que a taxação, o imposto em si, ele é fundamental, importante, só que tem que ser algo, digamos que justo, né? Se eu pensar aí por causa de 60% no produto, por mais que fica muito inviável, parece que não faz sentido, né? Eu acho que poderia, 20%, bacana, cara, pra gente comprar com gosto e pagar. Sim. Vamos ajudar o nosso país aí, mas... se fosse uma coisa praticável e que não dobrasse ou mais que dobrasse o preço da mercadoria, com certeza seria até mais bem aceito, né? E até existem estudos que falam que quanto mais imposto você cobra, quanto mais você tenta arrecadar em cima de alguma coisa, menos você arrecada. Tipo, se eles cobrarem, por exemplo, 20%, 10%, corre-se o risco de eles arrecadarem mais do que se eles cobrarem 60%. Porque o povo vai estar tão saturado, no caso de 60%, vai saturar tanto que a pessoa vai comprar menos, entendeu? Entendi. Maior quantidade, maior escala e
Mais vendas, né? Sim. Isso, tem um nome para isso, curva de alguma coisa, Lifer, curva de alguma coisa, alguém pesquisa aí. Mas existem estudos sobre isso. Quanto mais você aperta o negócio, menos você arrecada. Então você cobra menos imposto e você arrecada mais. Então, cara, essa mesma pegada aí de imposto e tal, né, o governo querendo arrecadar mais e arroxo fiscal e etc., surgiu um assunto relativamente novo, né, no nosso cotidiano, que foi a liberação das casas de aposta, né, jogos esportivos, se não me engano, 2017, 2018, algo assim. Certo. O que você acha dessa taxação ou de como está sendo moldado esse projeto de lei para taxar as apostas esportivas? Você vê isso com bons olhos? Você acha que vai ter a arrecadação que estão esperando? Não? Como que você vê isso? Então, assim, é uma opinião muito pessoal, né? Isso é um assunto um pouco tanto complexo, que divide opiniões. Eu acompanho vários profissionais do ramo e o que eles pregam e defendem? A gente tem empresas que as casas de apostas, grandes maiorias, as renomadas, Betfair, Bet365, são internacionais. E elas arrecadam dinheiro no país local, sem deixar nada de lucro aqui. Se for feita uma regulamentação onde essas empresas vão recolher algum tributo e deixar algo benéfico aqui para o país, nós, consumidores, apostadores, operadores, convém ter essa regulamentação, até para a gente ter um norte, desde que aconteça isso. Porque aí você me pergunta, mas pô, e o cliente, o usuário? Quando ele lucra, pessoas que são lucrativas, ela paga imposto de renda. Não tem necessidade de vai pagar imposto sobre a perca? Para quem perde, para quem usa de forma recreativa, não faz sentido. Ou tipo assim, eu comprei fichas, eu vou brincar aqui nesse cassino aqui, eu vou fazer uma apostinha, eu vou pagar o imposto por isso. Seria similar a você comprar e vender ações na Bolsa de Valores. Se você tem lucro, você paga imposto de renda. Se você não tem lucro, a ideia é mesmo. Até porque existe casas de apostas que são exchanges, né? São bolsas de aposta esportiva. Verdade. São usuários um contra os outros. Agora sim, regulamentar para você ter um norte, porque assim, hoje virou praga, né? Você vai toda a esquina, tem lá bet não sei o que lá, bet não sei o que, bet não sei o que. Os caras estão ali, pega a pessoa às vezes até despreparada no local, essas casinhas físicas mesmo. O cara acaba consumindo, gastando, ele não beneficia nada para a cidade ou para o estado e compromete aí pessoas que têm dificuldade de usar, de controle e tudo mais. Pelo pouco que eu percebi, você vai me corrigir se eu estiver errado, pelo pouco que eu percebi a respeito da lei, parece que o governo veio muito afoito, por assim dizer, no assunto, começou a redigir letras de lei sem entender, aparentemente sem entender direito do assunto, né? Porque pelo que eu vi mais ou menos lá, eles estão prevendo um certo limite por aposta, pelo que eu entendi, de cada usuário apostador. E isso aparentemente não condiz muito com a realidade do mercado de apostas esportivas, né? O que daria brechas para N formas de sonegar, entre aspas, né? Eu até vi um post ali, se eu não me engano foi do Netuno ou de outro profissional da área, que o ministro, ele estava com a ideia de o apostador fez uma aposta aí com uma ficha, uma stake, cada um usa o termo que prefere usar, de 2.000 e alguma coisa, esqueci o valor exato. Vamos arredondar aqui, R$2.000. Quem fizesse essa aposta no valor X, ele seria taxado. Em cima dos 2.000 da aposta. Isso que é incoerência. Por quê? Já abre precedente brecha. Pô, se eu quero fazer 2.000, eu vou fazer 2 de 1.000 e vou ser isentado do imposto. Mas tipo assim, não faz sentido nenhum, é isso que você falou. Sem conhecimento no assunto, ele cresceu o olho porque é um mercado que vem crescendo muito no Brasil. Você vê que cada 10 times de futebol aí, 5, 6 tem um patrocinador de casa de aposta. Todo estado tem uma, porque é um dinheiro que eles arrecadam de forma fácil, porque, cara, o futebol é paixão nacional, né? Tem muita, assim, de cada 10, digamos que 9 amam o futebol e a aposta ela envolve com emoção. Para quem não é profissional do ramo,
e envolve muito dinheiro. E essas casas têm lucros exorbitantes a ponto de patrocinar um time de futebol. E aí onde é que ele cresceu? Ele falou assim, quanto que nós está perdendo de arrecadar? Quanto está perdendo de arrecadar na taxação, nas apostas, não sei o que lá. Mas, cara, só o que o Brasil já arrecada, se ele usasse de forma coerente, eu acho que já nós poderíamos estar bem melhor do que já estamos. Pelo pouco que eu pude entender disso aí, então, carece de mais estudo sobre a dinâmica do negócio. E que nem você falou, se ele fixa, vai pagar imposto em cima de stake, aposta de R$2.000, tranquilamente você faz uma de 1.000 e não paga o imposto, né? O que também não faz sentido você cobrar por stake ou por aposta, porque você já está subentendendo que aquilo ali é lucro, não está errado, né? Você teria que cobrar o imposto sobre o lucro, né? Assim como é na Bolsa de Valores. Sem falar que se eu fiz a aposta de 2.000, perdi, vou pagar o imposto além dos 2.000 que eu já perdi, não faz sentido. É igual você comprar R$2.000 de ações e suas ações cair pela metade. Você vai pagar o imposto em cima da metade do negócio? Não faz sentido. E outra coisa que eu chego a pensar, por que eles não fazem diretamente para a operadora, para a banca, para a casa de aposta? Porque qual é o risco de uma empresa maior abandonar o país? Exemplo, Portugal. Lá as apostas são proibidas lá, né? São proibidas. Uhum. Apostadores que moram lá, apostadores de lá trocam de país para poder trabalhar e exercer a profissão. Tem vários, tem Paulo Rebelo, tem os meninos ali, o Adjusta, tem o Ricardo Teixeira. Que loucura. Ricardo Teixeira. E pode ser que aconteça aqui no Brasil. Se eles espanar, tipo assim, eles têm mercado para fora. O cara às vezes pode aqui, sei lá, usar um VPN, às vezes acessar uma casa de aposta estrangeira. Né? E aí eles vão querer focar no consumidor. Só que eu acho que tem que ser bem pensado, bem estudado, porque senão não tem sentido. Eu acho que o imposto de renda em si, para quem lucra, para quem vive disso, já é mais que necessário. É verdade, mesmo porque se o camarada consegue sobreviver de mercado de apostas esportivas e ele quer, vamos colocar entre aspas aqui, lavar o dinheiro que ele lucra, ele precisa pagar imposto de renda. Porque senão amanhã depois ele começa a aparecer com um patrimônio incompatível com a renda que ele tem, ele precisa declarar, e é imposto de renda, e o governo vai receber em cima disso. E sem falar que nós estamos falando aí de uma gama aí de 2% desse pessoal da classe, né? Que consegue viver de Que consegue viver, consegue ser lucrativo, né? E aí eles estão querendo inventar um universo de pessoas que nem existe, pô. A preocupação está distorcida aí, ó. Talvez eles cresceram o olho em cima do faturamento das casas de apostas. Tipo, eu já tive a curiosidade de olhar, tipo, por exemplo, um jogo bom aí, tá lá não sei quantos milhões envolvido, mas é dinheiro que entrou e não necessariamente virou lucro para alguém, né? Você vê lá o volume volume financeiro de um jogo, por exemplo. Já vi volumes altíssimos em dólar, volume em reais. Talvez eles tenham crescido o olho em cima disso. Exato. Você pega lá uma exchange que tem os intercâmbios. Eu lucrei. Do meu lucro, a casa de aposta tira ali média de 6,5% para ela. Aquela é o lucro dela, porque o dinheiro só trocou de mão. É eu contra outros operadores, né? Uhum. Agora, você pegar uma casa de aposta mesmo, natural, ela já tem um lucro bruto. Eu apostei 100, ela perde ou ganha, mas assim, a maioria das vezes ela acaba ganhando. Eu acho que assim, elas em si, uma casa de aposta nacional, e com certeza, no ramo da atividade dela, na contabilidade dela, ela recolhe algum imposto. Deve ser. Não tem como ela funcionar aqui. Talvez as internacionais, que são sites online que a gente acaba acessando aqui, não tem efeito positivo, né? Rentabilidade aqui no país. Local, é isso aí que eles tinham que tentar regulamentar isso aí. É verdade. Em todo caso, eles têm que entender do negócio, procurar alguém da área, de repente, para estudar como funciona a entrada e a saída de dinheiro para ir gerar. Ô Haddad, liga para nós aqui, a gente vai poder fazer uma consultoria contigo, beleza? E aí nós vamos rachar depois. Então, falamos aí um pouquinho sobre o nosso país, como é que está aí 2023, né? Relembrando que a perspectiva e o ponto de vista define muito aonde você está, aonde você esteve e aonde você quer chegar, né? Vou mandar um forte abraço aí para a galera que nos acompanhou até aqui agora. Vamos dar as considerações finais aqui do nosso entrevistado.
comentarista e participante e apresentador. É isso aí, né, cara? A gente vai continuar aqui, né? Trabalhando, correndo, na correria, torcendo para as coisas melhorarem para todo mundo, né? Independente de perspectiva política, de visão de mundo. Eu acho que todo mundo tá... Como uma vez eu ouvi um cara sábio falando que todo mundo tá no mesmo oceano. Não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo oceano. Cada um com seu barco, mas independente do barco que cada um esteja usando, a gente quer navegar de forma mais tranquila, né? E é isso que a gente vai torcer para acontecer daqui para frente, né? Que essas taxas de juros abaixem aí, que o combustível também diminua mais e mais para a gente poder rodar por aí. E que as empresas tenham segurança para empreender e que, se Deus quiser, a gente também consiga, de alguma forma, né, empreender e se beneficiar disso aí, cada um na sua área e tal. É isso aí, vamos estar na torcida aqui para as coisas melhorarem e ir para frente. Não deixe de remar. Isso aí é a dica de hoje. E bebam água. Valeu, até a próxima.